Daí, pessoal, mais uma resolução. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos do formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral desta área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos, para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulo, isósceles, triângulo equilátero e quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Então tem que definir aí nos espaços que tipo de polígono, né, haverão de encaixar-se nesses espaços em branco. Então vou traduzir rapidamente a questão. Eu tenho um painel que ele é formado por 8 octógonos regulares, né? Então ele está colocando que o painel é formado por 8 ou por octógonos regulares. Então aqui estão os octógonos, 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo. Eu tenho 8 octógonos regulares. E nesse painel retangular, entre os octógonos, eu tenho 3 espaços a serem preenchidos. E nas bordas eu também tenho espaços a serem preenchidos. Aqui nesse canto, aqui nessa parte, aqui outro canto, aqui também, enfim, eu tenho espaços em branco. E a pergunta justamente é: que tipo de polígono tem seu encaixe nesses espaços em branco? Bom, eu posso utilizar aqui uma noção intuitiva de geometria para fazer essa questão e posso também detalhá-la, fazê-la com mais precisão, de forma a obter também a mesma resposta. Então, se eu uso um caráter mais intuitivo para essa questão, eu vou perceber que nesses 3 espaços aqui, ó, entre os octógonos, eu tenho um polígono de 4 lados. E a única opção que ele me oferece entre as 3, um polígono de 4 lados, é o quadrado, porque aqui eu tenho triângulo equilátero e lá triângulo retângulo. Triângulo retângulo isósceles. Então, eu já sei que esses espaços, pelo oferecimento de opções, que se tratam aqui de quadrados. Então, já sei que eu tenho aí o polígono quadrado se encaixando no centro, nessa região mais centralizada. Bom, ainda usando a intuição geométrica, observa, por exemplo, aqui esse triângulo aqui, ó, deste canto, ele é um triângulo retângulo, já que ele é um canto desse painel retangular. Então, eu tenho aí já triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Se o triângulo ele é retângulo, ele não pode ser equilátero. O triângulo equilátero ele tem 3 ângulos internos iguais a 60. Então, se ele tem um ângulo de 90, um ângulo reto, ele não será nunca equilátero. Então, eu já sei que eu tenho também triângulo retângulo. Então, eu tenho já o 1 e o 3. E eu fico com uma certa dúvida em relação a este polígono aqui, ó, que também coincide, por exemplo, com esse, ou ainda com esse, enfim. Que tipo de triângulo é esse? Será que ele também é um triângulo retângulo isósceles, e eu verifico com as opções só 1 e 3, ou será que ele é um triângulo equilátero? Bom, vou tirar a marcação aqui. Observa que, mais uma vez, intuitivamente, eu percebo que esse lado é igual a esse, mas este outro lado aqui, ele é diferente desses dois. Nota que essa observação ela é intuitiva. Eu tenho uma intuição, me parece, pela figura, que esse lado ele é diferente desses outros dois. Me parece ele ser um pouco maior que os outros dois. Sendo assim, também não é triângulo equilátero e eu só fico com as duas opções. Triângulo retângulo isósceles e
quadrado, 1 e 3, e aí eu fico na letra D. Então isso é um formato intuitivo para essa questão, que eu inclusive acredito que muitos candidatos da prova tenha recorrido a esse argumento, né, a esse procedimento aí mais intuitivo. Eu abri uma outra lâmina onde eu vou detalhar isso, mostrando de forma mais matemática, de que realmente tratam-se de quadrados e de triângulo, retângulo, isósceles. Então aqui eu vou abrir uma outra lâmina, onde eu ampliei a figura. Bom, como ele está me dizendo que se trata de octógonos regulares, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o ângulo interno desse octógono regular, para ver que isso vai ser relevante. Eu vou descobrir quanto mede este ângulo, que é igual a esse, que é igual a esse. Os ângulos internos aí são todos iguais, já que se trata de octógono regular. A palavra regular me garante que os lados têm o mesmo tamanho e que os ângulos internos também têm o mesmo tamanho. Então eu vou recorrer à expressão que define a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, portanto n lados, é dado pelo número de lados menos 2, que multiplica por 180. Ou seja, 180 corresponde à soma de um triângulo. Então, o número de triângulos aqui é sempre 2 a menos da quantidade de lados. Então, como eu tenho aí 8 lados, deixa eu mostrar para ti aqui. Eu tenho 8 lados, então S8, a soma dos ângulos internos vai ser igual, bem devagar, ó, 8 menos 2 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos, então, do octógono regular, ou de qualquer octógono que seja convexo. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180. Dá 600 com mais 480, 1080. Então, eu tenho 1080 graus. Então, isso é a soma dos ângulos internos. Como todos eles são de mesma medida, são congruentes, cada ângulo, vou colocar aqui uma divisão, deixa eu fazer aqui do lado, acho que vai ficar mais, cada ângulo vai medir 1080 dividido por 8. 10 por 8, 1, vezes 8, 8. Me sobra o 2, 28. Por 8 dá 3, vezes 8, 24. Aqui me sobra 4, baixa o 0, 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, zerou. Então, eu tenho aí 135 graus cada ângulo interno. Bom, então, eu venho para cá. Ó. Cada ângulo interno equivale a 135 graus. Então, aqui é 135 graus, aqui é 135 graus, 135 graus e assim por diante. Vou pensar, se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, só para reforçar que realmente ele é retângulo, isso era uma dúvida que nós tínhamos lá na outra lâmina, eu vou pensar da seguinte maneira. Aqui eu tenho um ângulo interno, 135 graus. Então, significa que o ângulo vizinho tem que ser 45. Né? Sempre dois ângulos que se avizinham numa reta, eles compõem um ângulo raso, um ângulo de 180. Aqui eu tenho meia volta, eu tenho 180 graus. Se um deles é 135, o outro tem que ser 45 para formar o 180. O mesmo raciocínio eu estabeleço em relação a este octógono aqui regular, que também tem um ângulo interno 135 graus. Então, nota que o seu ângulo adjacente aqui, ó, esse ângulo interno do triângulo, também
é igual a 45. Deixa eu melhorar aqui esse 45. Melhorou. Também é 45. E aí nota que eu tenho 45 mais 45, 90. Logo, o terceiro ângulo, para fechar 180, tem que ser 90, tem que ser um ângulo reto. Bom, e aí eu já consegui descobrir. Realmente esse triângulo trata-se de um triângulo retângulo. E ele é isósceles porque este lado é igual a esse. Então tá aí. Triângulo, retângulo, isósceles. Então já posso aqui colocar esse espaço aqui. Um dos polígonos que vai no espaço em branco. Triângulo. Retângulo. Isósceles. Ok. Vou pensar agora neste outro triângulo aqui do canto. Bom, já sei que ele é retângulo, né? Então ele não pode ser equilátero, conforme nós vimos. Mas como é que eu posso perceber que também se trata de um outro triângulo, também isósceles retângulo? Deixa eu te mostrar primeiro uma outra coisa. Esse triângulo aqui, ó, que nós fizemos o estudo, né, o detalhamento, ele é o mesmo que esse, também aqui e aqui na direita. Tenho 8 triângulos dessa natureza aí. Então agora vou para o outro triângulo. Eu vou para esse triângulo aqui, ó, que é retângulo, como eu te falei, porque o ângulo aqui 90 graus. E aí eu tenho de novo a ideia de que se trata de um triângulo isósceles. Por quê? Aqui eu tenho 135 graus. Portanto, esse ângulo que eu não vou escrever, tá, para não poluir muito a figura, mas aqui eu tenho 45. Vou pôr aqui embaixo. Eu tenho aqui 45 graus. E esse ângulo interno do octógono também é 135 graus. Então, esse ângulozinho aqui interno, como na outra figura lá, também é 45 graus. Então, observa que, como eu tenho dois ângulos iguais, de mesma medida, os lados opostos também têm a mesma medida, são congruentes, são, a grosso modo, iguais. Então, aqui, ó, oposto a 45, eu tenho esse lado, tenho a medida. E oposto a esse 45 aqui, eu tenho este outro lado, que tem a mesma medida. Lembra que num triângulo, lados opostos a ângulos de mesma medida medem também o mesmo comprimento, né? Tipo, lados opostos a ângulos iguais são iguais. Ok? Então, eu tenho aí dois ângulos iguais, 45, 45, iguais, quando eu falo, são congruentes, tá? Então, dois ângulos iguais, opostamente a esses ângulos iguais, dois lados também iguais. Então, se são dois lados iguais, eu tenho triângulo isósceles, né? Ou o famoso isósceles propriamente dito. Inclusive, retângulo. Então, eu recaio de novo nessa situação, triângulo, retângulo, isósceles. Então, nota que para triângulos eu só tenho um tipo, triângulo, retângulo e isósceles. Então, esse triângulo aqui, deixa eu colocar numa outra cor. Esse triângulo aqui, ele é congruente a este e a este. E aí os triângulos nós já matamos. Fica faltando esse quadrilátero, né? A única opção da questão é quadrado, então eu já sei que é quadrado. Mas como que eu posso provar que se trata aqui de quadrado?
Bom, de novo, né, vou recorrer ao ângulo de 135. Então, vou pegar nesse octógono aqui, ó. Aqui é 135. Deixa eu... Aqui. Aqui é 135 graus. E aqui por fora, ó, eu tenho, nesse outro octógono, também 135 graus. Se eu somar 135 graus com mais 135 graus, desses dois ângulos que estão se avizinhando aí, isso me dá 270 graus. E esta volta completa aqui, ó, nota, fecha uma região circular, fecha uma circunferência, eu tenho uma volta completa. E uma volta completa é igual a 360. Então, se eu pegar 360, que é a volta completa, e descontar esse 270 que eu já tenho ali, na soma daqueles dois de 135, me falta o quê? 90 graus. Então, eu consigo aqui, ó, afirmar com uma certeza que se trata aqui, ó, de ângulo reto, se trata de 90 graus. É o que vai completar aqui os 360. Ok, então, e faço o mesmo raciocínio para os demais, aqui também, ó, 135, 135, 90, 135, 135, 90, 135, 135, 90. Então, eu tenho 4 ângulos internos aí iguais a 90, e aí eu consigo ter uma certeza maior, ou consigo ter a certeza de que se trata realmente de quadrados. Então, realmente, as opções aí para fechar essa parte, essas partes brancas são quadrados. Vou colocar aqui de uma outra cor. Vou colocar nesse tom aqui de amarelo. Aqui, ó. Esse aqui. Esse e esse são os 3 quadrados. Aí. Ok? Então aí nota que ficou uma resolução, claro, mais longa, né? Mas com um aproveitamento didático mais interessante para o teu estudo, onde eu tenho então uma espécie de certificação de que realmente as figuras obtidas nessa parte branca são essas. Eu quero fazer ainda dois comentários. Um se refere a... Eu vi uma observação de um aluno comentando que não existiriam esses azulejos vendidos nesses formatos triangulares e tal, que é uma questão meio que viaja um pouco. Mas na realidade, claro que existem, né? Quando existem modelos de azulejamento, vamos dizer assim, de parede, né, de pavimentação de uma parede, onde quando tu compra, tu já compra, né, o conjunto formado pelas peças de diferentes aspectos poligonais para estabelecer aí o encaixe e fazer o fechamento da parede. Então, tu compra lá os azulejos com formatos diferentes, sim, tem azulejos com formatos diferentes. Claro, o normal do azulejo é aquele formato quadrado típico, mas tem outros formatos e aí na sua conjugação, né, no seu mosaico ali de parede, fica faltando outros formatos e aí também esses formatos são vendidos sim para a parede ficar fechada. Então isso é um aspecto. E também, claro que na prática, o que aconteceria? Na prática, eu compraria os azulejos que são octogonais, os octógonos, e compraria apenas os quadrados, né? Não precisaria dos triângulos. Por quê? Porque se eu pego esse quadrado aqui e com uma máquina, né, com uma serra de azulejo, né, com um disco, eu corto aqui, ó. Deixa eu fazer aqui numa outra cor. Aqui eu faço um corte, ó, com um disco. E aí eu obtenho 2 triângulos. E esses triângulos, eles são equivalentes. Esse aqui, por exemplo, ó, pode ser encaixado aqui embaixo, ó, na mesma disposição, inclusive. E esse outro aqui em cima. Então, do quadrado eu consigo os 2 triângulos.
E também a partir desses quadrados, eu posso obter esses cantos aqui. Como é que eu obteria esse canto a partir do quadrado? Cortando mais uma vez. Então, esse triângulo aqui, ó, ele equivale, por exemplo, esse aqui, inclusive, na mesma disposição. Já esse aqui, ó, eu posso dizer que é esse, ó, na mesma disposição. E esse aqui estaria aqui. E esse aqui, aqui nesse canto. Então, um quadrado, cortando em 4 partes, já fecharia os 4 cantos. Tá? Então, eu estou falando isso na prática, né? O que acontece na realidade, né? É muito comum que o profissional que está fazendo aí o azulejamento, está fazendo a pavimentação da parede, ele faça aí esse corte lá com o seu disco, a sua ferramenta. Certo? E vou voltar ainda para a segunda observação dessa questão. Nota que é uma questão bastante simples essa aqui. E tem um vídeo com um certo tempo, né? Porque existe aí o aproveitamento da questão para evidenciar aspectos de estudo, né? O objetivo da resolução, quando eu parto para uma resolução e me disponho a publicar no canal, a minha preocupação é sempre que ela traga conhecimento e traga não apenas a resolução, mas componentes que venham aí te ajudar no teu estudo, que venham a se traduzir como um ganho, né, como um enriquecimento na tua produção resolutiva, que isso te deixe mais municiado para eventuais próximas questões. Então, sempre esse é o objetivo. É como se a partir de uma questão se fizesse uma pequena aula, né, uma mini aula daquele assunto. Então, é por isso que às vezes o vídeo fica longo e às vezes eu recebo alguns e-mails e sou um pouco xingado, porque professor, mas eu vi lá no canal do fulano, da fulana, que fez a resolução em 2 minutos, eu vou olhar a tua resolução, tem 8 minutos. Exatamente, é assim mesmo. Eu prefiro que seja assim, né? Eu não me preocupo com o tempo. Eu perco muitas visualizações quando estabeleço um vídeo mais longo, porque o aluno sempre quer o vídeo mais curto, ele olha o tempo, ele nem abre meu vídeo. Mas eu não me importo com isso. Porque eu sei que aqueles que abrirem o vídeo são aqueles alunos que eu realmente estou objetivando. São aqueles que querem uma preparação, né? Querem detalhamento, querem crescimento. É aquele aluno que quer um esmero de produção maior. Então eu me preocupo com esses alunos aí, aqueles que são apressadinhos realmente, né? Eles têm as opções de outras resoluções mais curtas, ok? Bom, eu quero voltar para a questão aqui novamente, ó. Porque fazer um pequeno complemento em relação a triângulo isósceles e equilátero, tá? Então, assim, o triângulo isósceles, quando é que o triângulo é isósceles? Aqui eu estou falando de triângulos, tá? Quando é que o triângulo ele é isósceles? Quando ele tem 2 lados de mesma medida. Triângulo isósceles. Ele tem 2 lados que a gente chama de congruentes. 2 lados de mesma medida. É isso que é triângulo isósceles? Não é bem assim, não é só isso. Triângulo isósceles não é aquele que tem 2 lados de mesma medida, mas sim é aquele triângulo que tem pelo menos 2 lados de mesma medida. Ah, senhor, mas o triângulo equilátero, ele tem 3 lados de mesma medida. O triângulo equilátero, aí sim, ele tem obrigatoriamente 3 lados congruentes. Ele tem 3, ou seja, todos, né? 3 lados de mesma medida. Bom, se o triângulo isósceles tem pelo menos 2 lados de mesma medida e o triângulo equilátero tem 3 lados de mesma medida, então eu posso dizer que o triângulo equilátero ele é isósceles? Sim, o triângulo equilátero ele é um tipo de triângulo isósceles. É como se fosse um caso particular, um caso especial do triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem que ter pelo menos 2 lados iguais e o equilátero tem 3 lados iguais. Então ele é um isósceles
com um lado, inclusive, vamos dizer assim, a mais, né, de lados iguais. Ok? Então aí também tem essa ressalva, já que ele fala aqui, né, o número 1, triângulo, retângulo, isósceles, e aqui triângulo, equilátero. Então nota que o equilátero ele também é isósceles, e por isso então o acréscimo da palavra retângulo aqui, porque se não tivesse a palavra retângulo aqui, ó, eu teria triângulo equilátero também como sendo isósceles, né? Isso poderia gerar uma certa confusão aí nas alternativas. Ok? Então era isso. Eu espero que esse vídeo, embora tenha ficado um pouco longo por uma questão tão simples, te ajude no teu estudo. Obrigado pela tua visita, obrigado por ficar até o final. Fica meu forte abraço e até a próxima.